Eu acho que qualquer coisa que você quiser fazer, você tem total capacidade de desenvolver. Isso que é maravilhoso, é isso que eu gosto de encorajar. O meu time, as pessoas que eu conheço, que eu conecto, qualquer coisa. Então, se os seus olhos brilharem, se o seu coração palpitar, é só você treinar. Agora, você precisa de ter constância, né? Você precisa de ser disciplinada, você precisa de fazer aquilo todos os dias. Então, a diferença é o tanto que você ativa aquilo que você tem vontade de fazer. Porque, muitas vezes, a gente fica até com... A gente fica com a mentalidade com muita informação, ainda mais no mundo de hoje, extremamente digital. Você pega informação de todos os lados, você pega código de todos os lados, e as pessoas têm dificuldade em colocar em prática, em agir. Então, informação sem ação, ela só gera loucura na cabeça, mente muito cheia de informação. Então, o segredo é sempre, para qualquer coisa que você for fazer, aprendeu, pegou o código, age. Passa para frente, treina outras pessoas, que isso vai estar te ajudando, né, a querer ser o que você quiser ser. Então todo mundo pode ser vendedor. Todo mundo pode ser o que quiser ser. Sim. E você falando, né, que você sempre teve esse espírito de líder, sempre foi equipe e tudo mais. Quais habilidades você acha que você tem que te facilitam, né, tá nessa cadeira? E como você acha que as pessoas que estão abaixo de você te enxergam? Eu acho que eu lidero muito pelo exemplo. Então, eu sou extremamente pessoa que faz. Então, o time enxerga ali, aprende muito, me vendo fazendo. Então, eu sou de arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Mas eu também tenho um papel muito importante que eu sempre valorizei muito, e é o que eu sempre também esperava dos meus líderes, é desenvolver pessoas. Então, a gente fala, né, o que é muito importante? Você liderar pessoas e gerir processos. Se você faz o contrário, você tem muita dificuldade de ser um líder. Então, gestão é para processos. Pessoas a gente lidera. Lidera desenvolvendo, lidera pelo exemplo. Então, eu acho que foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Eu acho que eu já tinha ali na minha essência, no meu DNA, essa questão de liderança. Eu sempre fui muito corajosa, eu sempre enfrentei qualquer obstáculo, mas além disso, eu vi que o líder é aquele que desenvolve, é aquele que está junto, é aquele que apoia, então, aquele que encoraja, aquele que dá exemplo. Então, acho que essas são algumas características que têm muito a ver com o meu perfil de liderança. Não, até para quem gosta muito de esporte, né? A disciplina é muito... Eu vejo que os grandes empresários, né, também se inspiram muito também em jogadores, né? Porque tem que ter uma disciplina, tem que ter toda uma paciência, né, de estar nesse momento bom, nesse momento ruim. Você está falando de gestão de pessoas, a grande maioria fala que gestão de pessoas é um dos maiores desafios dentro de uma empresa. Como que você conseguiu aprender o que servia para, isso aqui funciona para gestão de pessoas e o que isso não dá certo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter super em mente, primeiro você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, muitas vezes líderes fracassam porque tem pessoa que é espetacular, mas você coloca ela no lugar errado, não é onde que ela tem os seus maiores skills, e ali dá uma questão, um problema. Depois, voltando no que eu tinha falado, liderar pelo exemplo, desenvolver pessoas. Então, se você coloca a pessoa certa e se você desenvolve aquela pessoa, se você mostra o caminho, seu time tem uma probabilidade de ser um time de alta performance, né? E a gente tem que ter em mente, que foi até o que você colocou, o tão importante que é a constância e a disciplina. As pessoas, os jovens hoje, principalmente, eles têm uma ansiedade, né, de achar que plantou e colheu. Então, só colhe, você tem que plantar e tem que ter paciência para a colheita. Então, eu acho que isso que faz a diferença de empreendedores ou executivos de sucesso, na sua grande maioria, de uma carreira próspera e sustentável a longo prazo, né? Porque às vezes a pessoa consegue a curto prazo, mas não consegue sustentar aquele sucesso, porque as pessoas têm muita ansiedade, a geração nova tem muita ansiedade. Elas já querem entrar e já está ali no topo, né, da sua carreira, e não é assim. Você tem que plantar.
você tem que ter constância, você tem que ter disciplina, que você, com certeza a sua colheita vai ser uma colheita sustentável. E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, né, gente, que o sucesso do passado também não assegura o futuro. Então eu sou muito curiosa, eu sou uma pessoa que sou super aberta para conhecer e aprender o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou estudando, eu estou conectada, não quer dizer que eu estou há 26 anos, que o mundo está mudando muito rápido, então coisas que demoravam décadas, né, a gente todo ano, você tem novas tecnologias, novas frentes, então a gente tem que estar ali com muita curiosidade, muito aberto para o aprendizado. E dentro, né, do grupo, você foi crescendo e tudo mais, acredito que pela sua curiosidade isso foi abrindo portas, você foi conquistando mais coisas, mas você sentiu em algum momento um medo da responsabilidade de tudo que você foi abraçando ao longo do tempo? E se você sentiu, como que você foi lidando com isso? Eu gosto de quebrar um pouco um paradigma que é o seguinte. Primeiro que todo mundo, para poder estar falando de uma carreira de sucesso, precisa de falar que, né, superou grandes desafios, enfim. Eu não tenho essa história. Adorei. Não tenho, assim, grandes coisas, porque é o seguinte, eu acho que o obstáculo e as dificuldades fazem parte da vida, fazem parte do nosso desenvolvimento, e eu sempre encarei eles de uma forma muito positiva. Independente de qual obstáculo era, de qual dificuldade eu poderia estar enfrentando. Porque você só consegue chegar no próximo patamar se tiver um obstáculo, né? Se tiver uma dificuldade para você enfrentar, a sua mente que precisa de abrir, novas habilidades que você precisa de desenvolver. Então, eu sempre fui muito aliada aos problemas, às dificuldades e aos obstáculos. Eu acho que ele só nos desenvolve. Então, eu acho extremamente positivo. Eu adoro ter problema. Eu adoro ter coisas para poder resolver. Eu adoro ter obstáculos, porque vai me fazer parar, vai me fazer estar consciente, né? A gente tem que usar os obstáculos como grandes aliados. O importante é sempre você ter em mente aonde você quer chegar, né? Em que direção você está indo. Porque, para quem não sabe, aonde quer ir, qualquer caminho serve.